Oi, meu amigo, que a paz do Senhor esteja dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro da tua mente, sobre você e sobre toda a tua família. O Filho de Deus, ele se fortalece quando ele tem comunhão, experiência com Deus, com o Senhor. Quando Deus se move na vida dele, ele percebe que mesmo ele não merecendo, porque nós não merecemos, eu sou o que menos merece, não mereço nada, mas quando você é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, quando você tem experiências com Deus, isso fortifica a tua fé. É importante que você tenha experiência com Deus. E Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ele não dá a nós o que nós merecemos, mas Ele dá a nós segundo a sua graça, a sua misericórdia. E isso é maravilhoso. Eu me lembro que uma vez, meu irmão, meu amigo, eu tava dormindo, eu tinha que levantar para trabalhar. E eu acordei, eu não sei, eu acordei, eu olhei para o despertador que estava ao lado da minha cama, faltavam 10 minutos para eu ter que levantar. E eu falei, no fundo da minha alma, falei, ai meu Senhor, eu estou tão cansado. Meu irmão, na mesma hora eu dormi. Não sei como, eu dormi, eu apaguei. Quando eu acordei, tinha se passado os exatos 10 minutos. Eu olhei para o relógio, eu estava renovado. Aqueles 10 minutos me descansaram mais do que toda a noite, todo o sono da noite. Eu acordei disposto, animado, fui para o trabalho e passei um dia muito bem. Uma experiência maravilhosa. Eu nem cheguei a orar, Senhor, tem misericórdia, não. Eu só disse no fundo da minha alma, ai meu Senhor, eu estou tão cansado. Aí dormi, passaram exatos 10 minutos, quando eu acordei, eu olhei para o relógio, eu estava renovado. Deus é maravilhoso, isso enche a nossa alma de alegria, isso enche a nossa alma de prazer. Uma vez eu estava passando por um problema na minha família, e aquilo me deu uma depressão muito grande, eu fiquei muito triste, eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada. Eu já até contei isso num vídeo anterior. Aí o filho de um amigo chegou para, ou melhor, um amigo meu de infância chegou para mim e falou, Jorge, a minha irmã está com uma doença grave e ela não vai, ela está passando mal e eu queria que você fosse no hospital visitar ela. Eu falei, pô, meu amigo, eu estou me sentindo tão mal, estou tão sem condições, dá para a gente ir no outro dia, na semana que vem? Ele falou, se você não for hoje, não vai ter mais oportunidade, que ela não vai passar de hoje. Aí eu falei, Senhor, não tenho condições nenhuma, mas eu me coloco nas tuas mãos. Eu fui, tomei meu banho, troquei de roupa e fui para o hospital com ele. Cheguei lá, a menina estava com um câncer de útero, sim, e tinha feito metástase, e tinha passado por pulmão, então ela estava com uma dificuldade, meu amigo, de respirar horrível. Quem já viu um paciente morrer de câncer de pulmão sabe o sofrimento que é. E ela estava naquela falta de ar, aquela coisa horrível. Ela pediu, Jorge, me ajuda a me ajeitar na cama assim, a minha lombar está com muita dor. Eu fui, peguei um travesseiro, coloquei embaixo da cama dela e falei assim, eu não vou falar o nome dela, mas disse, eu vim aqui. Eu sempre falei de Jesus para você, você nunca teve muita paciência com Jesus, você nunca foi fã do Evangelho, nunca deu oportunidade. Você está nessa situação. Eu fui claro com ela, não sei o que Deus vai fazer com você. Ele tem a oportunidade, ele pode te levantar dessa cama se ele quiser, porque para Deus não é impossível, ou ele pode te levar. E se você partir dessa maneira, você nunca se importou com Jesus, entendeu? Você nunca deu importância para ele. Por que ele vai dar importância para você depois que você partir desse mundo? Então, minha amiga, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nessa hora, você quer aceitar Jesus como teu Salvador, fazer dele o teu único Senhor, colocar a tua fé nele, para que você, quando sair daqui, se sair, você entre no reino de Deus. E ela, aquela falta de ar, naquele sofrimento, ela falou assim, eu quero, com muita dificuldade, eu quero. Eu falei, mas você está falando isso para me agradar, ou você está falando isso de coração? Ela falou, não, eu estou falando de coração, eu quero. Eu falei, então levanta a tua mão. Ela, com muita dificuldade, levantou a mão dela, e depois abaixou. Eu falei, minha amiga, disse o nome dela, e falei, eu vou orar por você. Fiz uma oração, falei, Senhor, ela agora está entregando a sua vida nas suas mãos. O Senhor falou que todo aquele que te confessar diante dos homens, o Senhor o confessará diante de Deus. Ela está confessando a Ti como o único Senhor da vida dela. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, e recolhe ela para o Senhor, se for essa a Tua vontade. Aí fiz a oração, ela descansou, ficou deitada, descansou. Todo mundo que estava em volta da enfermaria ouviu, participou da oração. Eu trouxe a mensagem e depois eu vim embora. Cheguei em casa, quando fora por volta de 10 horas da noite, o meu amigo ligou. Olha, minha irmã foi embora. Eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Na última hora,
ela entregou a vida dela para Jesus, e eu não tenho a menor dúvida, meu irmão, que essa hora ela está com o Senhor, vivendo aquela palavra que a Bíblia diz, aquilo que o coração, aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e aquilo que não subiu ao entendimento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquelas dores, aquela falta de ar, aquela agonia, tudo passou, tudo se fez novo, ela está com o Senhor. E isso é maravilhoso. Eu me lembro que no dia seguinte, olha como Deus faz com os seus, não por mérito nosso, mas porque Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Aí foi o dia do enterro dessa menina. E eu estava ainda muito mal, mas eu tinha que ir, porque era irmã do meu amigo, era minha amiga também, eu conheci ela há bastante tempo. Aí o enterro, eu peguei, chamei um Uber para ir para me levar até o cemitério. E eu, naquele mal-estar, sentei no banco de trás ou do lado do motorista. Não me lembro o banco que eu sentei, e o motorista foi e me dirigiu até o cemitério, foi levando. E no caminho eu falei, não, toda vez que eu pego um Uber, eu procuro falar alguma coisa de Jesus para o motorista. Mas eu estava tão mal, que eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ele? Mas eu abri minha boca, comecei a falar de Jesus para ele. Aí ele falou assim, não, eu tenho a minha religião também. Aí eu falei, mas meu, não é religião, só tem que se levar em conta que quem matou Jesus, crucificou ele, chicoteou ele, foram os religiosos daquela época. Deus não veio pregar religião, ele veio pregar o arrependimento. Jesus veio pregar o arrependimento, a mudança de vida, deixar com que o sacrifício do Calvário impacte e transforme a sua vida. Você viver pela fé somente nele, porque foi ele e mais ninguém que morreu na cruz por você. Aí fui falando o trajeto todinho. Quando chegou na porta do cemitério, eu nem tinha percebido que eu estava tão envolvido na fala. Aí ele chegou e parou o carro, eu perguntei o que foi. Ele falou, não chegou. Aí ele falou, chegou. Aí ele falou assim, ele pegou meu amigo, sinceramente, ele olhou para mim assim, depois voltou para frente, botou a cabeça no volante e deitou no volante. Aí eu falei assim, o que foi, senhor? Está passando mal? Ele falou assim, meu amigo, desde que você começou a falar, eu estou sentindo uma paz tão grande dentro desse carro, como eu nunca senti antes. Uma paz diferente, desde que você começou a falar. Eu falei no meu coração, é Jesus que está tocando no coração dele. Aí eu falei, vai com Deus, meu amigo, Deus é contigo. Aí saí, fui pro velório daquela menina, e o rapaz foi embora. Não sei o que Deus fez na vida dele, mas com certeza Deus não desprezou ele. O poder de Deus caiu sobre ele. E eu estava numa situação de vulnerabilidade. A Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita o escolhido. Eu estava muito mal, mas o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então Deus usou-me para falar com aquele homem, e com certeza o Espírito Santo se revelou a ele. Ele foi embora, nunca mais tive contato. Espero um dia encontrar com ele lá no céu. Aí chegando no velório, todo mundo em volta do caixão. Quando o caixão ia sair, eu pedi a palavra, falei de Jesus para todo mundo, falei que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que aquela menina naquela hora com certeza estava com Jesus, porque ela entregou a vida dele na última hora. Tem um hino na harpa cristã que diz, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Aquela menina aceitou na última hora da vida dela, e isso fez toda a diferença. Assim como o ladrão da cruz, tinha dois ladrões, um do lado e outro do outro, um escarnecendo de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro virou para ele e falou, você não temes a Deus nem estando sobre a mesma situação? Nós estamos aqui porque merecemos, nossos atos fizeram que nós estivéssemos aqui, mas esse homem que mal os fez. Aí virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, entrar no teu reino. Aí Jesus falou para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo, quando morreu, o espírito dele, a cabeça dele virou, o espírito subiu, foi para Jesus. Jesus morreu antes dele. E ele foi se encontrar com Jesus. E aquele outro que debochou, perdeu a oportunidade. Na última hora, essa minha amiga aceitou Jesus. Na última hora, esse ladrão da cruz reconheceu Jesus como o Senhor dele. Muitas coisas acontecem. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu ia para a escola, eu saía, na época tinha aqueles evangelhos pequenos, acho que hoje não tem mais. Eu nunca vi. Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, tinha aqueles evangelhos pequenininhos, só um livrinho só do evangelho. Aí eu comprava, tinha muito daqueles, a gente tinha um grupo de oração, e eu tinha muito daqueles, eu saía dividindo, distribuindo aqueles folhetos. Aí quando eu passava na rua, as crianças gritavam, ei mãe, pai, vem ver, olha aquele moço da palavra de Deus. Aquilo era uma honra para mim, entendeu? Porque é glorioso saber que mesmo você não merecendo nada, Deus te usa.
Quando eu digo honra, para mim, eu quero dizer uma coisa que eu não merecia. Honra, glória de Deus, mas eu ficava feliz por ser achado não digno, mas que Deus, na sua misericórdia, me usava. É maravilhoso quando você tem comunhão com Deus. É maravilhoso quando você, sabe, quando Deus usa você. Uma vez eu estava indo na cidade e eu estava tão conectado com Deus, andando, de repente ele viu uma topada, meu amigo, deu uma dor no dedo. Eu falei, não, eu vou glorificar, dei glória a Deus. Eu comecei a sorrir, parecia que eu via o céu, eu ia caminhando, conversando com Deus. Não sei se você já teve essa experiência de caminhar conversando com Deus. É muito maravilhoso. Você ter contato com Deus, ter experiência com Deus, isso aumenta a tua fé, faz de você um homem mais forte. Você tem fraqueza, você tem falhas, você cai, mas você não se conforma com a queda, com o pecado, com o erro. Você quer viver em comunhão com Deus e quando você peca, você fica triste. Eu traí a confiança do meu Salvador. Sabe, porque você é filho de Deus, você tem intimidade com Deus, você não é como aquele homem do mundo que planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. Eu me lembro de uma vez também que eu estava no quartel, aí chegou um rapaz que ele era cabo, qual o nome que se dá quando a pessoa passa do ano e fica no quartel? Cabo enganjado, ele era enganjado, já tinha uns 3, 4, 5 anos no quartel. Aí uma vez ele estava reunido, ele chegou para mim e falou, olha, o Gomes, você é o único cara que esteve aqui, falou que era crente e provou que era crente com a tua atitude. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque não basta você ser cristão, dizer que é cristão. Você tem que não só parecer cristão, mas ser cristão. Você tem que parecer cristão e ser cristão. Porque se você parecer e não for, se você for cristão dentro da igreja e longe dos irmãos, você vive uma vida como qualquer um do mundo vive, você está enganando a si mesmo. Mas a Deus você não engana. Você tem que ter experiência com Deus. Você, meu irmão, tem experiência com Deus? Eu ouço quando eu vou na igreja aqui, eu falo, meu Deus, a minha experiência contigo é tão pequena, tão pouco, eu quero mais profundidade contigo. Porque eu vejo irmãos que vão ao púlpito, irmãs que vão ao púlpito, quanta experiência assim, poderosa de orações que elas fizeram e Deus respondeu de forma magnífica e fica, sabe, Deus, eu vejo cada testemunho, irmão, que você fica arrepiado de ver. Deus opera com cada um conforme Ele quer. E para mim, essas coisas que eu dizia para Deus que é pequeno, eu vejo que não é pequeno. Quando eu oro, Deus responde. Às vezes Deus não responde na hora, mas Deus é sempre comigo. Eu não sou digno, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu sei que eu não mereço, mas a misericórdia de Deus sempre me alcançou. O livramento de Deus sempre foi sobre mim. Uma vez eu tive uma doença muito grave. Eu fiquei internado. Aí no dia da visita, minha irmã foi lá me visitar e perguntou ao médico, e meu irmão, como é que vai estar, como é que está? Ele falou, eu lamento muito dizer para a senhora, mas teu irmão não vai viver, teu irmão não vai sair dessa e não vai voltar para casa. Aí minha irmã falou para ele, meu irmão vai voltar para casa porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aí o médico falou para ela assim, a senhora pode acreditar no que a senhora quiser, mas o médico aqui sou eu estou dizendo que seu irmão vai morrer. Já se passaram mais de 12 anos e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra. Não importa qual é o teu problema, se as portas se fecharam, se todo mundo está dizendo que é o fim, se o diabo está rindo da tua cara, se todos estão debochando de você, é Jesus quem dá a última palavra na tua vida, a solução. E quanto mais experiência você tem com o Senhor, meu amigo, mais forte você fica na fé. Não é você que tem que se capacitar, se preparar. É Deus que te capacita. Se você é escolhido, Ele vai te capacitar e vai se revelar a você. Cada um tem como é que eu vou dizer, a sua porção de graça, de recebimento, a um de talentos. A um Deus dá um talento, a outro Ele dá 2, a outro dá 5, a outro dá 10. Deus dá o talento a cada um conforme a sua capacidade. Vamos dizer que Ele me deu 2 talentos. Eu falo assim, poxa, eu quero ter mais experiência com o Senhor. Tem pessoas que têm visões, que vão no céu, que veem coisas fantásticas. Eu nunca vi, eu nunca tive essa visão de ir ao céu, de ver, eu nunca vi isso. Mas tem irmãos que contam experiência profunda com isso. Então o meu são 2 talentos, 1 talento. Esse irmão ganhou 5 ou 10 talentos. Cada um vai ganhar o talento conforme Deus decidir dar a cada um. Mas esse talento você tem que fazer com que ele multiplique pela graça de Deus, não por minha graça. Não estou falando isso para minha graça, de maneira alguma, para minha glória. Mas quando Deus me usou na minha fraqueza, Ele glorificou o nome dEle. Aquele motorista do Uber talvez tenha sido alcançado. Aquela minha amiga aceitou Jesus. Lá no velório, o evangelho foi pregado e o testemunho foi dado para a honra e glória do Senhor. Busque, amigo, irmão, querido e querida irmã, ter experiência com o Senhor, porque isso fortalece a tua fé. É importante
ver o mover de Deus na vida do povo de Deus. Isso faz toda a diferença. O mundo é mau. Se você for olhar para as injustiças que o mundo pratica, você vai ficar deprimido. Mas aí você volta o teu lado para o espiritual. Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu e que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quais são as tuas experiências com o teu Salvador? Procure ter experiência com Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele deu para mim, que sou um dos maiores pecadores e sei que sou, imagina você, meu amigo. Ele tem taças de ouro para derramar sobre a tua cabeça de bênção e de vitória. Apenas fica firme na presença de Deus, porque o teu Deus te garante a vitória. Que Deus te abençoe. Maior é o que está contigo do que o que se levanta contra ti. Fica com Deus, em nome de Jesus, seja alcançado pela graça do Senhor. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Deus te abençoe.